Queridos, abra sua Bíblia no livro de Salmo 126, versículos 5 e 6. Salmo de número 126, versículos 5 e 6. Talvez seja um texto conhecido, mas eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, através dessa palavra. A Bíblia diz assim: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém? Fecha teus olhos. Fala conosco, Senhor. Quebra, Senhor, toda barreira, todo ensino contrário, toda religiosidade, Senhor. E nos ensina, Senhor, a sermos fiéis, a sermos semeadores, Pai, no Teu reino. Senhor, eu peço, Pai, libera sobre cada um aqui essa noite, Pai, das Tuas bênçãos. Abre, Senhor, as comportas do céu e derrama bênçãos sem medidas, Pai. Em nome de Jesus, que haja prosperidade na Tua casa, na Tua família, no Teu trabalho. Que o Senhor venha abrir as comportas do céu, que hajam colheitas 30, 60, 100, 200, 300, 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar dando glória a Deus, queridos. Eu tenho uma outra versão aqui que diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A Bíblia aqui está nos dizendo de atitudes de fé. Amém? Atitudes de fé. Porque, queridos, aquele que sai semeando, e está chorando, é porque alguma coisa está acontecendo. E a Bíblia aqui vai nos relatar, nesse salmo, que o povo estava sendo liberto, o povo estava num cativeiro e foi liberto por Deus. Então agora eles retornam do cativeiro e eles estão entoando esse hino de adoração a Deus. Mas aqui, queridos, a Bíblia nos diz que muitas vezes nós vamos ter que agir em contramão de tudo aquilo que o sistema e que o mundo diz. Que é nos momentos de dificuldade, nos momentos de aperto, nos momentos de necessidade que nós devemos de nos mover por fé e lançar a nossa semente. Só que o que nós muitas vezes ensinados a fazer, o que muitas vezes nós somos levados a fazer, no momento de dificuldade, de aperto, a gente para de ofertar. Mas, queridos, nós temos que andar na contramão desse mundo, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, amém? Então é no momento da necessidade, no momento do problema, no momento da escassez, que nós temos que nos mover por fé e lançar a nossa semente. A Bíblia aqui está dizendo: olha, aquele que semeia com lágrima, com canto de alegria, colherá. Está dizendo de uma atitude que vai gerar uma colheita. Porque, queridos, eu não canso de dizer isso aqui, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. E Ele vê a tua generosidade. Ele vê quando tu se move por fé. Porque muitas vezes nós vamos ser desafiados a nos mover por fé. E, queridos, quantas vezes vocês saíram do lugar e trouxeram a sua oferta, talvez até com dor no coração, pensando como queria pagar as contas do outro dia. Mas Deus, na mesma hora, proveu para que você tivesse. Então, queridos, isso é se mover por fé, ter atitudes de fé. Só que, como eu falei muitas vezes, a nossa reação é reter. Mas você precisa aprender a semear. Amém?
Quem quer colher tem que semear. Mas pastor, eu não tenho. Então começa a orar para que Deus abra as comportas do céu, para que Deus te abençoe. E começa com aquilo que você tem. O milagre que você precisa está na tua mão. E ele vai ser gerado por aquilo que você tem. E a Bíblia vai aqui dizer sobre resultados. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, uma atitude, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A Bíblia aqui está falando de multiplicação, gente. Só que, vamos olhar aqui, a Bíblia está dizendo sobre duas colheitas. A Bíblia diz que lançaram a semente, mas houve uma multiplicação. Uma semente gerou um feixe. Se você plantar uma semente de mamão, vai nascer um pé de mamão. Quantos mamão vai ter? Quantas sementes vai ter? Isso é multiplicação, gente. Aqui a Bíblia está dizendo sobre multiplicação. Tudo que você lança no reino de Deus vai multiplicar. E quando a gente fala aqui em semente, você precisa entender, quando o pastor ou alguém que for ministrar oferta aqui e falar de semente, você precisa dar um nome a ela, amém? Você precisa dar um nome à tua semente. Ah, pastor, mas a minha semente é pequena. Para Deus não importa. Porque a Bíblia diz que a viúva deu pequenas moedas. E Jesus disse, ela deu tudo aquilo que ela tinha, ela deu a maior oferta. Mas queridos, quando você trouxer a tua semente, você precisa aprender. Toda semente carrega um DNA, amém? Toda semente carrega uma informação. Então quando você vier trazer a tua semente, você precisa dar uma informação para ela. Senhor, eu estou lançando essa semente e eu quero colher em tal área. Eu quero que se abra tal porta. Vocês estão entendendo? Quinta-feira o culto é diferente, é um culto de ensino. Porque o ato de você trazer a tua oferta até aqui já vai produzir um resultado. Mas quando nós nós colocamos uma direção, Deus ele é preciso na tua colheita, amém? É na tua colheita. Deus ele vai ser preciso naquilo que você vai colher. Não é o pastor que colhe, mas é você que colhe. Amém? Vocês estão entendendo? Então sempre coloque um DNA na tua semente, para que ela venha multiplicar naquilo que você precisa colher. Aqui a Bíblia, queridos, ela está dizendo sobre 2 tipos de colheita. Diga comigo, 2 tipos. Houve uma colheita física, que foram os feixes, amém? Houve uma colheita física, uma semente produziu feixes, mas também produziu algo na vida daquela pessoa. Produziu o quê? A Bíblia diz aqui, alegria. Então, queridos, uma semente que você lança, ela sempre vai produzir vários resultados na tua vida. Nós lançamos a nossa semente muitas vezes aqui em forma física, mas ela traz uma resposta também espiritual. Uma resposta espiritual, porque aqui a Bíblia está dizendo que trouxe alegria. Aquele povo, antes ele chorou, e agora ele está alegre. Interessante, né? O povo que antes chorava agora está alegre por causa de uma oferta, por causa de uma semente que eles lançaram e que produziu frutos. Você precisa pegar essa palavra nessa noite. A tua semente, ela sempre vai produzir, ela sempre vai dar resultados. E esses resultados, aqui a Bíblia diz que eles trouxeram alegria, mas eles também trouxeram multiplicação. Se coloque de pé em nome de Jesus. Separa a tua oferta, separa a tua semente. Lembre-se, olha para a pessoa do teu lado e diga para ela, lembre, você precisa
dá um DNA para a tua semente. Amém? Você precisa informar para Deus aonde você quer colher. E eu creio em colheitas sobrenaturais. Eu creio nessa noite em multiplicação. Eu quero orar por você antes. Fecha teus olhos. A tua semente, ela vai produzir resultados sobrenaturais. Hoje você está lançando uma semente, mas você vai colher feixes. Vai haver multiplicação nessa semente que você estará lançando hoje. Mas ela não vai só multiplicar fisicamente, ela vai impactar espiritualmente. Ela vai trazer resultados no mundo espiritual. Então, se havia escassez, vai haver abundância. Se havia tristeza, vai ter alegria. Aonde havia falta, agora vai ter provisão de Deus. Amém? Você crê? Você pode trazer a tua oferta? Em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite no livro de Salmos. Continua lá no livro de Salmos. Salmo de número 1. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Ministra, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Quebra toda barreira, quebra todo impedimento, Senhor. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Por isso, fala conosco, Jesus. Fala conosco, Senhor. Amém. Você pode assentar, dando glória a Deus. Amém. Queridos, eu quero ler essa versão que eu tenho aqui, que diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Amém? Tudo quanto ele faz, prospera. Isso é a palavra de Deus que está falando. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Queridos, quando a gente lê esse texto aqui, a primeira coisa que nos vem, e eu quero pedir para você: você é uma pessoa abençoada? Bem, eu creio que todos nós somos abençoados. O simples fato de estarmos aqui na igreja, em comunhão, buscando mais de Deus, já quer dizer que somos pessoas abençoadas, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. Mas a Bíblia aqui vai me dizer: abençoado com felicidade.
Opa, é um passo a mais. Algumas versões diz bem-aventurado ou mais que abençoado. Opa, peraí, pastor, eu quero passar para esse nível. Eu não quero só uma vida abençoada, eu quero uma vida mais que abençoada, amém? Eu quero aqui ser como a palavra diz, abençoado com felicidade. E esse texto então ele vai trazer aqui algumas regras, alguns mandamentos para que a gente consiga alcançar isso. E você precisa aprender isso. Porque a Bíblia aqui vai falar de pessoas bem-abençoadas, ou vai falar dos justos, mas vai falar dos ímpios, e vai falar a diferença dos dois, e o fim dos dois. E a Bíblia vai dizer que o ímpio, ele é como a palha, que é levada ao vento. Alguns dias atrás tinha bastante vento aqui na cidade, né? Parava alguma coisa, vinha vento de tudo que é lado, vinha folha. E a Bíblia está dizendo aqui que o ímpio, a pessoa que é do mundo, a pessoa que não crê em Deus, ela é como a palha vai de um lado para o outro, aonde soprar ela vai, ela nunca consegue se firmar, ela nunca consegue se manter, ela é levada pelo vento deste mundo. Agora a Bíblia vai dizer que a pessoa justa, o homem justo, o homem íntegro, ele é como a árvore. Deu vento, gente, a árvore fica, ela se mantém, ela não muda de lugar, ela não vai para outro lugar porque tem vento, mas ela permanece. A Bíblia aqui vai trazer esse comparativo, a Bíblia aqui vai nos abrir os olhos para que a gente tenha uma vida mais que abençoada, porque eu posso pedir, quem quer ser mais que abençoado? Todos nós queremos. Eu não quero só uma vida abençoada. O Marcos levantou as duas mãos lá, né? Não levantou só uma, levantou as duas. Todos nós queremos uma vida mais que abençoada, porque, queridos, uma vida abençoada é a que você tem hoje, amém? Mas nós queremos mais de Deus, e para isso aqui a Bíblia vai nos trazer algumas direções e vai nos falar alguma coisa, porque, queridos, eu não quero só uma vida mais que abençoada, mas eu quero que se cumpra a palavra de Deus. E aqui a palavra diz assim, ó, ela é como uma árvore plantada à margem da água, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Já pensou nisso? Já pensou que todos os teus planos, todos os teus projetos, tudo aquilo que você tem vai se realizar e vai prosperar? A Bíblia está me dizendo isso. Sabe, querido, todos nós queremos viver isso, querido. Todos nós queremos uma vida mais que abençoada e uma vida próspera. A Bíblia está dizendo aqui, ó, tudo que eu fizer vai prosperar. Você quer viver isso? Tudo que você fizer vai prosperar. Eu brinco com o Yuri, né? Posso brincar, né, Yuri? O Yuri é corretor, né? E eu disse para ele, agora você vai precisar estudar, vai precisar se especializar. Esse dia eu peguei, né, e disse para ele, já vendeu um condomínio. Eu estava brincando com ele, né? Um condomínio de abelha. Gente, eu brinquei. Mas isso é prosperidade, entende? Quando você começa a se mover e Deus começa a te abençoar. Só que a bênção não é limitada, ela é ilimitada. Porque quando a Bíblia nos diz aqui que a pessoa justa, a pessoa íntegra, ela é como uma árvore plantada junto às águas. Então pode ter seca, pode ter vento, pode ter problema, ela sempre vai estar, como diz a Bíblia aqui, forte, com as suas folhas verdes produzindo fruto. Você já pensou nisso? O mundo lá fora pode estar desabando, você está com Deus, você está firme, você está forte, produzindo, as folhas estão verdes, não está caindo. E o vento forte que bateu, não só levava as folhas, mas também arrancava as folhas. Mas a Bíblia aqui está me dizendo que a pessoa que é justa, íntegra, honesta, ela vai ficar firme. E o salmista aqui, então, ele vai dar 3 pontos aqui.
3 pontos que nós temos que tomar cuidado, que nós temos que evitar. A Bíblia vai dizer aqui no começo que não anda no conselho dos ímpios. Você sabe o que é isso? Traduzindo, queridos, é um alerta contra seguir conselhos, filosofias ou um modo de pensar daqueles que não temem a Deus. O conselho do ímpio é aquele conselho de pessoas que não seguem a Deus. E nunca peça conselho para alguém que não possa te ajudar. Você não vai ir no arquiteto pedir uma ajuda para um problema de saúde. Ele não vai poder te ajudar, mas quando você está com um problema de saúde, você vai no médico. Queridos, e a Bíblia está dizendo aqui que nós não podemos buscar conselho em pessoas que não buscam a Deus. Não vai dar certo. A Bíblia aqui está nos dizendo, olha, busque conselhos em Deus, em homens que são tementes a Deus. Não busque conselhos no mundo. E mais uma, não fale nada para alguém, não conte o teu problema para alguém que não possa te ajudar. Isso é pior ainda. Contar algo para alguém que não vai poder te ajudar. Então, esteja atento a isso. Não ande no conselho dos ímpios. Não busque conselhos no mundo. Não busque conselhos em pessoas que não temem a Deus. Alguns dias atrás, um irmão veio me pedir, pastor, eu tenho uma decisão a tomar. A decisão que ele tinha era uma decisão bem séria, queridos. Eu pedi para ele, a tua esposa está de acordo contigo? Porque a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiverem em comum acordo. A tua esposa está de acordo contigo com a tua decisão que vai tomar? Ele buscou, queridos, conselhos aonde eu falei a verdade para ele. Eu disse, se a tua esposa não concorda, não faça, não vai dar certo. Mas talvez se é uma outra pessoa, ela vai dizer, não, é isso aí, faz isso mesmo. Na tua casa é você que manda. Vocês começam a entender, queridos, que o bom conselheiro é aquele que vai te falar a verdade. Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Só que para fazer isso, a pessoa tem que ser temente a Deus. Porque se ela não for temente a Deus, ela vai falar o que você quer escutar. Amém? Segundo, não te detenhas no caminho dos pecadores. Sabe, queridos, isso aqui está dizendo para que a gente pare de frequentar lugares que não fazem mais parte da nossa vida. Não te detenhas no caminho dos pecadores. Os pecadores, eles têm um caminho, o caminho que leva à morte. Só que se a gente começar a se deter, a parar nesses lugares, a buscar nesses lugares, vai dar problema, queridos. Porque Deus não tem o caminho da morte para você, Deus tem o caminho da vida. E quando há esse conflito, você perde a tua direção. Então não te detenha, a Bíblia está dizendo, no caminho dos pecadores. Há lugares que você não deve mais ir. Você não deve mais de frequentar. E lembrando que nós estamos falando de uma pessoa que quer ser mais. E talvez você já está nesse caminho, você já está sendo abençoado, você está vencendo já algumas coisas. Agora tem coisas que você precisa tirar para que você seja mais que vencedor. Porque, gente, ter uma vida abençoada é muito bom. Agora ter uma vida mais que abençoada é excelente. E só se consegue isso quando a gente começa a andar conforme a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, conselho de pessoas que não são cristãs. Segundo ponto, lugares que você não deve mais de frequentar. Amizades. E agora eu vou tocar na ferida, né? Amizades que não te pertencem mais.
não fazem mais parte da tua vida. Jesus te deu uma nova vida, amém? E você vai ter que cortar algumas coisas. Aí você vai me dizer: pastor, eu vou perder meus amigos. Faz um teste. Liga para ver se eles vão te socorrer, se eles vão te ajudar. Se vier, são teus amigos, mas se não te atender, não, só porque você está vindo na igreja, então nunca foram. E eu aprendi algo com o profeta Vinícius. Ele sempre fala: ore para Deus e peça para que Deus apresente os amigos dele para você. E a minha oração tem sido: Senhor, me apresenta os teus amigos. Porque, queridos, nós temos que ter pessoas que vão nos levar até Deus, não nos afastar de Deus. Porque a pessoa que te afasta de Deus, ele não é teu amigo. Agora, aquela que te aproxima, essa sim é uma pessoa verdadeira, essa é uma amizade verdadeira. Até tem que dizer para os amigos da Vanessa: vocês têm uma amiga verdadeira, uma amizade verdadeira, que está trazendo vocês para a igreja. Isso é mudança de vida. Agora, a mudança de vida eu não quero só para mim, eu quero para todos os que estão ao meu redor. Então a gente começa a chamar todo mundo aí: vem, Jesus mudou minha vida. Isso aí não é vida, vem, porque aonde eu encontrei Jesus, eu estou vivendo. Então eu quero isso para você também. Esses são os amigos verdadeiros. Terceiro ponto: não te assentes na roda dos escarnecedores. Queridos, aqui é muito sério, sabe? A Bíblia aqui faz um alerta para que a gente não faça parte dos grupos que debocham de Deus, zombam da fé e desrespeitam as coisas de Deus. Quando eu decidi seguir a Jesus, eu tive que mudar muitas coisas na minha vida. E talvez você já está fazendo isso, e glória a Deus. Grupos do WhatsApp. Tem grupos lá na empresa que eles nem me colocam. Eles nem me colocam. Queridos, e eu não preciso dizer nada. Foi só sair de 2 ou 3 e dizer: eu não quero fazer parte desses grupos. E já não colocam mais você. Mas será que por quê? Porque a gente tem uma vida diferente. E a gente não quer mais essas coisas do mundo. Então a gente não precisa mais nem falar nada. Só que a Bíblia está nos alertando aqui que a gente não deve se assentar nesses lugares. Até meio-dia lá no almoço da tua empresa. Seja seletivo. Seja seletivo, cuidado com quem você senta. Com quem você almoça. Seja seletivo, gente. Aí a pessoa dali a pouco está contando piada. Eu brinco muitas vezes, queridos, mas com respeito, que nem eu brinquei com o Yuri. Mas eu não fico fazendo deboche ou coisas que venham envergonhar Deus. Só que tem pessoas que não medem as suas palavras. E a Bíblia está nos alertando: esse não é no nosso lugar. Lugares onde falam palavrão, você tem que cuidar. Não faz mais parte da tua vida. Eu não tenho nada contra o futebol. Nada contra, queridos. Eu nunca joguei. Nunca me interessei, porque eu não sei jogar. Mas, mais uma vez, eu não tenho nada contra, queridos. Nada contra. Mas onde é o lugar que você ouve palavrão? Dê um carrinho. Oh, meu abençoado! Então, são coisas que você vai ter que decidir. Queridos, eu nunca vou proibir você. Pastor, posso jogar bola? Cara, essa é uma decisão tua. Essa é uma decisão tua, mas começa a olhar para a palavra de Deus. Começa a olhar. Será que você quer viver algo a mais com Deus? Porque muitas coisas elas começam a corromper.
Muitas coisas elas impedem de que a gente tenha uma vida sobrenatural. Aí você senta com alguém, você vai almoçar e aquela pessoa diz: vem uma crise por aí, a coisa vai ficar feia, vai faltar dinheiro, e daí você cai naquela conversa e diz: é verdade. Sabe o que você fez? Sabe o que você acabou de fazer? Concordância. Você deu legalidade para aquilo entrasse na tua vida. O culto de quinta é diferente, né? O culto de quinta é um culto de ensino. E quando você dá legalidade para alguma coisa, você abre uma porta para que o inimigo possa agir na tua vida. Olha que interessante. Só que nós, muitas vezes, somos influenciados por isso. Queridos, por mais que a gente não queira, por mais que a gente conheça a palavra de Deus, muitas vezes em momentos e em lugares assim, você acaba entrando naquilo. Às vezes por uma brincadeira. Lá em casa a gente se corrige. Eu vou repetir. Lá em casa a gente se corrige. Porque a gente erra também. Porque a gente erra. E às vezes a pastora diz: está repreendida essas tuas palavras. Às vezes a gente fala para o nosso filho: é você que está declarando isso. Aí você pega teu dinheiro no final do mês, eu já falei isso quantas vezes. Você pega teu salário e você olha lá, não vai dar para nada. Vai dar para alguma coisa? Agora se você olhar e disser: Senhor, a provisão vem do céu. Então, queridos, muitas vezes nós somos influenciados por algumas coisas que acabam nos impedindo de ter uma vida sobrenatural. E se nós queremos ter uma vida mais que abençoada, nós vamos ter que deixar de lado algumas coisas, e a Bíblia aqui está pontuando essas 3 coisas. E o que nós devemos de fazer? O que o justo faz? O que nós devemos de fazer? Então, me afasto dessas coisas. Agora, como que eu vou prosseguir? Aí a Bíblia vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa Bíblia diz assim, ao contrário, né? Não me assento na roda dos escarnecedores, eu não busco conselho em quem é ímpio, eu não me deixo influenciar. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que é a lei de Deus? Opa, caiu. A lei de Deus aqui. Qual é a diferença entre ler e meditar? Um livro você pode ler. Se você for lá em casa, tem um livro em cada canto. Tem um livro em cima do sofá, tem um livro em cima da estante, é aqueles parâmetros de livro. A gente lê. Agora a Bíblia você tem que ler e meditar nela. Você vai ver lá, você vai ler, você vai ler e você vai pedir: Senhor, o que tu quer falar comigo? O que tu quer falar comigo através da tua palavra? A Bíblia está dizendo isso: antes medita, para que eu não faça esse tipo de coisa. Então, eu vou ter prazer na palavra de Deus. Eu não tenho mais prazer nas coisas do mundo, nas amizades que me afastavam de Deus, mas eu tenho prazer na palavra de Deus, estar na presença de Deus, meditar na sua palavra. Porque, queridos, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, Deus começa a mudar a nossa mentalidade. Você pode ler os livros de psicologia, de pedagogia, quantos forem. O único livro que tem o poder de mudar a tua mentalidade é a palavra de Deus. Pastor, aonde que eu começo a ler? Provérbios.
Quer sabedoria? Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas. Leia. Agora você quer sabedoria? Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Quantos dias tem o mês? 31. Um por dia. Você quer adquirir sabedoria? Comece a ler Provérbios. Hoje é um culto de ensino, gente, um pouquinho diferente. Meditar, ler a palavra de Deus. E qual é que é o resultado? Como a árvore plantada junto às águas. Esse é o resultado, queridos. Esse é o resultado. Então, o Salmo ele vai nos dar uma escolha. Aonde está o meu prazer? Aonde eu quero estar plantado? E se eu quero ter uma vida firme, ou ser levado de um lado para o outro? Uma árvore, ela tem uma estabilidade. Amém? Deus, Ele te dá uma estabilidade. E Ele te dá suprimento. Ele faz com que você produza frutos. E você sempre esteja bem. Amém? Queridos, essa palavra para essa noite, talvez uma palavra curta, não sei nem quanto tempo demorei aqui, mas essa é a direção de Deus para nós nessa noite. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Josué foi conquistar a terra prometida, por 3 vezes Deus disse para ele: não temas, agora medita no livro dessa lei. Eu peço que você se coloque de pé.